Olá pessoal, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai estudar a famosa Carta do Cacique Seattle. Aqui vocês veem uma foto do Cacique Seattle, a quem é dada a autoria da carta, e uma estátua dele lá na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Seattle fica no extremo noroeste dos Estados Unidos, perto de Vancouver, no Canadá, na costa oeste, perto do Oceano Pacífico. Uma coisa que é bom vocês terem bem claramente, Seattle fica no estado de Washington. É uma das principais metrópoles da costa oeste. E vocês vão ter aqui na costa leste, Washington DC, no Distrito de Colômbia, que é onde fica a capital dos Estados Unidos. Se vocês observarem a localização Seattle perante ao território dos Estados Unidos, vocês vão ver que é aqui na costa oeste. A gente deve pensar que a colonização dos Estados Unidos começou pelo leste e foi avançando. Que uma imagem dessa grande cidade, vocês podem observar o relevo que é ao fundo, uma região que faz parte da cordilheira lá das Montanhas Rochosas. E vamos à carta. Em 1855, o cacique Seattle da tribo Suquamish do estado de Washington enviou esta carta ao presidente dos Estados Unidos, Francis Pierce, depois de o governo haver dado a entender que pretendia comprar o território ocupado por aqueles índios. O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. Aqui ele já faz uma alusão ao que vem acontecendo com os povos nativos da América desde a chegada dos europeus. O homem branco aqui que ele chama são os descendentes de europeus, o povo que veio colonizar a América. Uma das consequências disso foi o extermínio dos povos nativos. Poder de fogo maior, doenças, porque os nativos não estavam imunes às doenças trazidas pelos europeus. Como é que se pode comprar ou vender o céu? O calor da terra. Essa ideia nos parece estranha, se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água. Como é possível comprá-los? Aqui a gente já tem um choque de civilizações. De um lado eu tenho o indígena, que ele não consegue entender como que algo que está ali, que todo mundo usa, pode ser comprado, pode ter algum valor. Já o povo de origem europeia está acostumado com o sistema capitalista, que tudo que ele quer basta ter dinheiro e comprar. E a gente entra numa conversa de bens de valores imensuráveis. Não tem como medir o valor da água, o valor do ar, o valor do sol. Cada pedaço desta terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, a penumbra da floresta densa, cada clareira, inseto e zumbir são sagrados na memória e experiência do meu povo. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Aqui a gente já faz uma alusão ao sentimento de pertencimento. O homem vermelho são os indígenas. O homem branco são os descendentes de europeus que estão ali formando os Estados Unidos. Quando a gente vê isso aqui, a gente percebe muito bem que cada coisinha da natureza é sagrado para aquele povo. Cada coisa tem um valor, que não é um valor financeiro, é um valor de vida. Os mortos do homem branco esquecem sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem esta bela terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O cervo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos úmidos, nas campinas, o calor do corpo do potro e o homem, todos pertencem à mesma família. Aqui ele está dizendo já que a natureza é uma família, que a terra é a mãe dessa família. Nós dependemos da natureza, nós como espécie humana. Portanto, quando o grande chefe Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, pede muito de nós, porque a gente tem aquela ideia, como quando nós vamos vender um terreno, eles quando dizem que vão vender um terreno para o grande chefe de Washington, estão vendendo praticamente a vida deles, o modo deles viverem.
O grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Portanto, nós vamos considerar sua oferta de comprar nossa terra, mas isso não será fácil. Essa terra é sagrada para nós. Entra dois aspectos aqui, né? Os indígenas, os nativos que sobreviveram ao longo dos anos, boa parte deles estão em reservas indígenas. Isso não é só um exemplo dos Estados Unidos, ocorre muito aqui no Brasil. E tem já a questão de espiritualidade, é sagrado. O que é algo sagrado para alguém? É algo que é necessário para a vida, que aquele povo vive com aquilo, que ele não conseguiria viver sem. Essa água brilhante que escorre nos riachos e rios não é apenas água, mas o sangue de nossos antepassados. Se lhe vendermos a terra, vocês devem lembrar-se de que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz de meus ancestrais. A relação com a natureza. Os indígenas sempre acreditaram que, à medida que fossem embora deste mundo, eles continuariam presentes na natureza, em forma de espírito. Os rios são nossos irmãos, saciam nossa sede, os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhe vendermos nossa terra, vocês devem lembrar e ensinar seus filhos que os rios são nossos irmãos, e seus também. E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. Quando a gente olha para os rios, a gente vê que o tratamento que a gente deu não é o legal, a gente não tratou com bondade, a gente polui o próprio rio que a gente vai usar a água dele para consumir. Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes. Uma porção da terra, para ele, tem o mesmo significado que qualquer outro, pois é um forasteiro, que vem à noite e extrai da terra aquilo de que necessita. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga, e quando ele a conquista, prossegue seu caminho, deixa para trás os túmulos de seus antepassados e não se incomoda, rapta da terra aquilo que seria de seus filhos e não se importa. A sepultura de seu pai e os direitos de seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a terra, e seu irmão, o céu, como coisas que podem ser compradas, saqueadas, vendidas, como carneiros ou enfeites coloridos. Seu apetite devorará a terra, deixando somente um deserto. Claramente, ele fala da exploração dos recursos naturais, sem pensar nas consequências, sem pensar no futuro. Aqui, a relação, a questão do pertencimento. O indígena, ele se sente pertencente à terra, ele não abandona a sua terra, ele tem essa relação mais próxima. Já o dito homem branco não se importa, para ele é tudo igual. Eu não sei, nossos costumes são diferentes dos seus, a visão de sua cidade fere os olhos do homem vermelho. Talvez seja porque o homem vermelho é um selvagem e não o compreende. Não há um lugar quieto nas cidades do homem branco, nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de folhas na primavera ou bater as asas de um inseto, mas talvez seja porque eu sou um selvagem e não compreendo. O ruído parece somente insultar os ouvidos. Como é que é a vida na cidade? É agitada, é corrida, é barulhenta. Já em meio à natureza, é um outro ritmo. Tanto se habituar e comparar esses ritmos é estranho. Quando ele fala selvagem, vocês veem que parece que o homem vermelho que vive com a natureza é o selvagem. Porque para ele, quem é o selvagem é o homem branco, que vive nas cidades, que não vive em paz, que vive no barulho. E o que resta da vida se um homem não pode ouvir o choro solitário de uma ave ou o debate dos sapos ao redor de uma lagoa à noite? Eu sou um homem vermelho, não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento encrespando a face do lago, e o próprio vento, limpo por uma chuva diurna ou perfumado pelos pinheiros. O ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham o mesmo sopro. O animal, a árvore, o homem, todos compartilham o mesmo sopro. Parece que o homem branco não sente o ar que respira, como um homem agonizante há vários dias é insensível ao mau cheiro, mas se vendermos nossa terra ao homem branco, ele deve lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar compartilha seu espírito com toda a vida que mantém, o vento que deu a nosso avô seu primeiro inspirar também recebe seu último suspiro. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem mantê-la intacta e sagrada como um lugar onde até mesmo o homem branco possa ir saborear o vento açucarado pelas flores dos prados. Nitidamente que uma crítica à poluição atmosférica, que hoje a gente sabe que é um grande problema devido à queima dos combustíveis fósseis, às queimadas, à agricultura, à pecuária.
Portanto, vamos meditar sobre sua oferta de comprar nossa terra. Se decidirmos aceitar, imporém uma condição: o homem branco deve tratar os animais dessa terra como seus irmãos, como um selvagem, e não compreendo qualquer outra forma de agir. Vi 1 milhar de búfalos apodrecendo na planície, abandonados pelo homem branco que os alvejou de um trem ao passar. Eu sou um selvagem e não compreendo como é que o fumegante cavalo de ferro pode ser mais importante que o búfalo que sacrificamos somente para permanecer vivos. Justamente uma questão de importância, de necessidade. Quando faz referência ao cavalo de ferro, a gente tem que lembrar que a época da carta se passa muito pela Revolução Industrial, que vem os trens a vapor, a máquina a vapor, o homem sem os animais. Se todos os animais se fossem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, pois o que ocorre com os animais breve acontece com o homem. Há uma ligação em tudo, que fala nitidamente das consequências que nós sofreremos das alterações que a gente fez no meio ambiente. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo, aos seus pés e a cinza de nossos avós, para que respeitem a terra. Digam a seus filhos que ela foi enriquecida com as vidas de nosso povo. Ensinem às crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é a nossa mãe, e tudo que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Se os homens gospem no solo, estão cuspindo em si mesmo. Isto sabemos, a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas como o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um dos seus fios. Tudo que fizer o tecido fará a si mesmo. Mesmo o homem branco, cujo Deus caminha e fala com ele de amigo para amigo, não pode estar isento do destino comum. É possível que sejamos irmãos. Apesar de tudo, veremos, de uma coisa estamos certos, e o homem branco poderá vir a descobrir um dia: nosso Deus é o mesmo Deus. Você pode pensar que o possuem, como desejam possuir nossa terra, mas não é possível. Ele é o Deus do homem. Sua compaixão é igual para o homem vermelho e para o homem branco. A terra lhe é preciosa, e feri-la, desprezar seu Criador. Os brancos também passarão, talvez mais cedo que todas as outras tribos. Contaminem suas camas e uma noite serão sufocados pelos seus próprios dejetos. A questão espiritual de acreditar que existe um único Deus, independentemente de quem seja você, a crença que tem um ser supremo criador que trata todo mundo da mesma forma, não diferencia, ama todo mundo do mesmo jeito. Okay? E aqui o último trecho: contamine suas camas e uma noite serão sufocados pelos próprios dejetos. É a questão da poluição, a questão da destruição do planeta, sempre voltando aqui nessa última parte, né? Destrói, 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 vai se voltar contra a gente. Mas quando de sua desaparição, vocês brilharão intensamente iluminados pela força do Deus que os trouxe a esta terra e por alguma razão especial lhes deu o domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam tomados, os recantos secretos da floresta têm se impregnados do cheiro de muitos homens, e a visão dos monstros obstruídos pelos fios que falam. Esse último pedaço é a questão da comunicação, né? Para entender essa questão da superioridade do dito homem branco sobre o homem vermelho, na questão do europeu com os povos ameríndios, pré-colombianos, é uma questão que a gente tem que voltar no tempo. A questão da invenção da agricultura, o desenvolvimento de tecnologia que permitiu ao europeu ter mais força. E essa força e essa questão da agricultura está ligada por N fatores. O homem sai da África, se espalha pelo Oriente Médio, se espalha pela Europa, pela Ásia no geral, daí chega a América. Podemos afirmar que o homem europeu teve mais tempo para se desenvolver. E ele compartilhava conhecimentos com povos orientais, com povos do Oriente Médio, e assim se fortalecia. Quando chega a América, os povos ameríndios estão aqui, se organizando, vivendo com a agricultura, às vezes de forma nômade. Os grandes impérios aqui da América, incas, maias e os astecas, não conseguiram resistir aos europeus. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência. Uma coisa é viver, outra coisa é tentar sobreviver. A gente está tentando vencer uma pandemia. Se a gente continuar não cuidando da natureza, a destruindo apenas vendo ela como um recurso para se obter dinheiro, uma visão consumista,
a tendência é que a situação só se agrave com o passar do tempo. Ok? Forte abraço.